Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do canal Dr. Santiago Paes. É um prazer recebê-los aqui. Hoje a gente vai falar de alguns cortes da entrevista que eu dei no podcast da Growthcast. Muito legal, muito bacana. Vocês pediram para a gente estender um pouquinho essa discussão, então está sendo bem legal. Hoje a gente fala do episódio muito bacana sobre um dos principais vilões na preparação do fisiculturista ou até mesmo nos resultados que as pessoas buscam, tanto no emagrecimento quanto no ganho de massa muscular. A gente vai escutar esse trecho muito importante, muito válido, especialmente das pessoas que geralmente usam pré-treinos termogênicos ou até mesmo estimulantes para potencializar os resultados, para potencializar a performance. A gente sabe que sim, eles auxiliam, mas na dose correta, ou uma dose talvez compatível com a sensibilidade. Então vamos escutar esse trecho aqui, que eu acho que vai ser bem bacana para a gente poder discutir. Vamos nessa? Café preto hoje, mas tô no Zolpidem. Tá, ok. Tô no Zolpidem pra dormir. Mas tá dormindo, pelo menos. Tô. Ótimo, menos mal. 8 horinhas. Ótimo. Isso está atribuído à ansiedade também. Quem não tem controle de sono aumenta a ansiedade. Aumentando a ansiedade, você aumenta a tensão. Se aumenta a tensão muscular, você não recupera adequadamente. Verdade. E aí, meu querido, é um tal de, nossa, meu ombro tá doendo, meu ombro tá doendo. Querido, a recuperação do tendão é totalmente diferente da recuperação do músculo. Sim. Fato. Aí o cara tá com dor no ombro, tá com a tendinopatia na cabeça longa do bíceps, meu querido. Só que eu tenho que aumentar o volume de treino para bíceps, senão meu bíceps vai reduzir. Ele não vai crescer, eu vou ficar pequeno, os caras vão falar mal de mim. Exatamente. E aí entra na jogada também o quê? O cara não entender que o descanso faz parte do treinamento. Sim. E a deload, pelo menos 4 a 5 dias entre os mesociclos, no qual, cara, você pode ficar quietinho, sem fazer nada. Depois, no ciclo, né, na síndrome de adaptação geral, com 4 dias de off, né, de off que eu falo, Sim. Fica quietinho, relaxa, vai curtir tua família, você volta com um pump que você fala, caraca, onde estava esse pump, amigo? Pois é. Só que o cara não acredita. Por quê? Primeiro, porque se o Santiago tá falando, o Santiago não tem shape. Cala a boca. Tá tranquilo, irmão. Tá sossegado, não tem problema nenhum. O segundo ponto também é o quê? Ele vai falar assim, pô, cara, se eu não treinar, eu não vou botar o shape. Então, quanto melhor eu treinar e mais eu treinar, mais eu vou botar o shape. Sim. E aí, quem fala isso pra ele precisa identificar e falar assim, de você eu escuto e eu confio. Por quê? Porque as pessoas aprendem mais com aquelas que elas se conectam. Sim. E aí o que acontece? Pô, se eu falar, o Adam falar, a galera vai falar assim, não, o Adam eu vou respeitar, porque o Adam, pô, tem... Agora o Santiago não, essa porcaria aí que apareceu. Ah, merda. Então, assim, isso é legal. Bacana, esse corte foi muito legal, muito bacana. Não que os outros não tenham sido, né, pessoal? Mas olha só quanto a gente tem de coisas aqui para a gente poder discutir. Primeiro, hoje, o melhor pré-treino que existe é o quê? Uma boa noite de sono. Não tem jeito. Se o teu aluno ou se você está tomando muita cafeína ou você está precisando tomar pré-treino para poder treinar muito bem, provavelmente o teu sono não tá legal. E a gente sabe que quem dorme menos de 7 horas tende a aumentar em 70% a chance de lesão. Isso é o primeiro ponto. Quem dorme a menos de 7 horas tende a aumentar, em média, 150 quilocalorias a mais de ingestão energética. Reduz imunidade, aumenta a síndrome do intestino irritável, né? Muitas vezes é a associação do estado emocional com fermentabilidade ou com a irritabilidade intestinal. Se o teu intestino está irritado, você tende a ter mais diarreia ou prisão de ventre, você não absorve tanto nutrientes, você não consegue ter disposição e energia para estar contemplando, especialmente a demanda energética de um bom treino. Então você necessariamente tende ou a estar tentando descansar mais ou necessariamente lutar contra essa necessidade de se descansar mais, utilizando ainda maior dose em relação a isso.
Então, hoje é muito comum nós identificarmos que os indivíduos mais ansiosos tendem a ser vulneráveis ao sono ou viver à base de cafeína. Não estou falando que a cafeína ela não pode estar sendo utilizada adequadamente para aumentar a performance da musculação. Não estou falando isso. A gente já tem vários vídeos aí no canal que eu falo sobre cafeína, dose e resposta ideal na musculação. Procura aí que você vai achar. Certo? Mas a gente precisa identificar isso, por quê? Porque a ansiedade, ela é um dos principais vilões do fisiculturista, ou daquelas pessoas que queiram emagrecer, ou daquelas pessoas que queiram botar o shape, aumentar a massa muscular. Porque o indivíduo ansioso tende a o quê? Pensar em prazer para tentar sucumbir a essa tensão. Primeira linha de frente hedônica no seu cérebro, na tentativa de sucumbir a essa tensão, é pensar em comida. Então você tem uma associação de sentido de prazer primitiva que está incorporada no seu cérebro e você vai pensar em comida para diluir essa tensão. Então, se você está pensando em comida, você tende a estar pensando também em mais calorias, especialmente porque a associação de ansiedade está diretamente associada ao paladar doce. E então a gente já tem um problema em relação a isso. O segundo ponto também, o que eu estava brincando, é que muitas vezes as pessoas elas não aceitam a informação daquelas que elas não identificam como alguém que está integrado no sistema de crenças dela. E no fisiculturismo a gente tem muito disso. Ora, eu não vou escutar esse cara porque ele não tem shape e provavelmente ele não entende do meu mundo ou vivencia as coisas que eu vivencio, acredito, e consigo construir nesse ambiente. Então isso, muitas vezes a gente tem isso muitas vezes leva a um comprometimento de comunicação, de aceitação também das informações, que pode estar reduzindo os resultados ou até mesmo vulnerabilizando o indivíduo a ter uma lesão, alguma coisa nesse sentido. Então é muito importante que a gente leve em consideração isso, não descredibilize ou descontextualize isso, mas de alguma maneira crie a possibilidade de nos conectarmos com esse sistema de crenças. Então eu posso muito bem citar talvez alguém que no sistema de crenças do físico, do bodybuilder faça sentido. Então eu posso pegar vídeos de alguns atletas que fazem determinado tipo de coisa que a gente está falando, ou em alguma entrevista relataram isso, para que isso faça sentido. Então olha só que bacana, por isso que eu falo conhecimento liberta. E aí outra coisa importante é divulgar conteúdos ou até mesmo, de alguma maneira, conseguir controlar e talvez testar na prática o que acontece para que, de alguma maneira, faça sentido para quem está escutando. Quando a gente está falando em controle de volume de bíceps braquial, primeiramente a gente tem que estar identificando qual é o volume de treino de costas, de dorsais, de exercícios predominantemente para as musculaturas de costas. Por quê? Porque a gente sabe que indiretamente o bíceps braquial, né, ele auxilia muito nos exercícios de costa. E aí quando você tem uma musculatura que já está auxiliando a outras musculaturas, você já sabe que indiretamente ela já está sendo treinada. Só que o problema é quando você isola essa musculatura sem levar em consideração as outras, e você já poderia estar diminuindo o número de exercícios para aquela musculatura, só que você está colocando ainda mais exercícios porque você acredita que quanto mais exercício naquela musculatura, mais você vai construir músculo. Mas a gente tem o quê? Uma linha muito tênue de volume, músculo específico, até mesmo porque você pode exagerar nisso e criar um componente de estresse muito grande ou desproporcional, especialmente para estruturas que não comportam aquela demanda de treino, como é o caso de tendão. E na maioria das vezes, quando alguém fala que está com dor no ombro, especialmente quando coloca a mão aqui, ó, esse ponto aqui na frente, aqui, meu querido, a gente está falando justamente do tendão da cabeça longa do bíceps, e que muitas vezes está atribuído ao quê? A um estresse muito grande em exercícios de bíceps, ou melhor, num volume desproporcional de bíceps que não leva em consideração quantos exercícios de costas você faz. E aí, como é que eu vou chegar em alguém que não entende, ou talvez que não acredita no que eu estou falando, e essa pessoa
mudar ou ressignificar essa cultura ou essa incorporação de informação? Como é que eu vou chegar, às vezes, uma pessoa que não aceita, talvez, o que você está falando, porque de alguma maneira o que você fala não faz sentido, ou talvez o jeito que você se veste, ou o seu estilo de vida, ou a maneira com que você fala do fisiculturista, ou fala de dieta, ou você não mantém a disciplina ao comer e que pro atleta isso faz muita diferença, ou que você não tem o mesmo shape que ele, ou que você não seja tão grande quanto ele, ou maior do que ele, enfim. Então, vale muito a pena a gente sentar, conhecer, discutir, para que, de alguma maneira, lá na frente, a gente possa discutir ou avaliar quais possibilidades a gente poderia estar testando, porque se a gente descredibilizar essas informações ou descontextualizar essas informações, uma hora a conta chega, ou talvez a gente pode estar ficando mais propenso à lesão. E a gente não quer isso, porque a gente lida com atleta, a gente quer, a gente trabalha com nutrição, com treinamento, com psicologia do esporte. O que a gente quer é que o Brasil se destaque cada vez mais no cenário do fisiculturismo. A gente tem bons atletas para isso, a gente tem excelentes treinadores, a gente tem excelente material também científico, a gente tem muitos laboratórios em estudo de treinamento, nutrição no Brasil, que são muito respeitados, enfim. Então, acho que vale muito a pena que a gente possa ter, de alguma maneira, um distanciamento dessas questões culturais e que a gente possa cada vez mais fluir para boas trocas, para a gente possa construir adequadamente o conhecimento e melhorar ainda mais o cenário do fisiculturismo brasileiro. E aí, por último, mais ou menos importante, para cada ciclo de treino, aí de 6 até 12 semanas, a gente pode passar uma fase de deload, que é uma fase necessariamente de um tempo um pouquinho maior de descanso. Os estudos sugerem de 5 a 7 dias, como se fosse uma semaninha para você relaxar, para você não treinar, porque a carga acumulada de estresse ao longo dos dias de treinamento é tão alta que 5, 7 dias sem fazer nada, descansando tranquilo, é claro que você não vai encher a cara para isso, ou mudar radicalmente seu estilo de vida, mas pensando talvez nessa recuperação ótima, vale muito a pena. E os estudos sugerem que depois, quando você volta, porque é como se o estresse foi tão grande que se a gente fosse fazer uma curva, é como se a curva estivesse lá embaixo. E como você ficou uma semana, é como se você voltasse a recuperar essa curva, passa pela linha de base e ainda melhora ainda a tua recuperação. Então você volta muito mais recuperado, emocionalmente mais tranquilo, com os níveis fisiológicos também mais repletados, e depois você pode voltar ou reiniciar um novo ciclo de treinamento com muito mais reserva, muito mais qualidade, e vir naturalmente depletando também com o estresse do treino um novo ciclo de treinamento. Excelente corte, gostei muito. Mas e você? Gostou? Achou bacana? Escreve aqui nos comentários o que você achou. Sugira algum tema, sugira algum ponto aqui do nosso podcast aqui, no qual eu pude ser entrevistado. Foi muito legal o GrowthCast. E coloque aqui nos comentários o que você achou. Vamos continuar, vamos estender essa discussão. Compartilhe esse conteúdo com quem você acredita que vai ser beneficiado com essa informação. Curta o canal, se inscreva. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Obrigadão, valeu, até lá.